Olá, iniciamos hoje, portanto, uma trajetória, iniciamos, uma jornada de estudos em relação ao estudo da literatura, né? Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre teoria literária. Então, muito prazer, eu me chamo Victor, sou professor de língua portuguesa e literatura na Secretaria Estadual de Educação do Paraná e também atualmente sou estudante de letras da Universidade Federal do Paraná, né? E hoje nós vamos falar sobre teoria literária, né? E antes de iniciar esta aula, eu gostaria de perguntar a você que está me assistindo, se você sabe, a diferença, se você é professor, principalmente, se você sabe a diferença entre aula de literatura e aula sobre literatura, né? Hoje nós teremos uma aula sobre literatura, né? Na verdade, essa jornada, falando sobre teoria literária, nós teremos aulas sobre literatura e não de literatura, né? Muito importante nós entendermos essa diferença para que a gente consiga se conceituar, consiga se localizar dentro deste conteúdo ofertado nestas aulas, né? Então, assim, aula de literatura. Imprescindível numa aula de literatura são leituras, né? Leituras dos textos literários, né? Os textos literários podem ser acompanhados de textos de apoio, de textos críticos, mas essencialmente do texto literário, né? Então, é diferente do que nós falarmos sobre literatura, que é trazer os períodos característicos, a estruturação do texto, os autores principais, enfim, os períodos históricos. Isso nós falaremos sobre literatura, certo? Muito bem. Então, teoria literária, aqui é o ponto 5. Essas aulas são destinadas, especificamente para os professores que estão estudando para o concurso da CED, que acontece no dia 18 de junho de 2023, Mas é uma aula que abrange um conteúdo específico, de literatura, bem específico, de maneira bem geral, de maneira bem resumida, e então poderá servir também para outros concursos ou para estudos em geral, tá? Muito bem. Então, o conteúdo programático desse concurso trazia, dentro do item 5, que é a teoria literária, esses subitens, Primeiro ponto, argumentação filosófica e científica acerca do texto literário. O 2, narratologia, elementos essenciais da narrativa, suas características e funções. 5.2.2, diferenciação entre conflito gerador da narrativa, clímax do enredo e conflito do personagem. 5.3, estilística, caracterização de estilos de época e estilos autorais. 5.4, estética. E 5.5, função social da literatura, tá? Nesta aula em específico, a aula 1, nós abordaremos, os pontos 5.1 e 5.2, tá? Dentro da noção de narrativa. Os objetivos desta aula é desenvolver habilidades de percepção argumentativa, filosófica e científica acerca do texto literário, aplicar os elementos essenciais da narrativa e fragmentar o texto literário diante de suas características e funções. Bom, para a gente falar sobre texto narrativo, sobre narratologia, enfim, sobre gênero literário, nós precisamos entender que dentro da literatura nós temos 3 tipos de gêneros literários, O gênero lírico, que seria a poesia, o gênero narrativo, que seria a prosa, e o gênero dramático, que seria a peça teatral. Certo? O gênero dramático, vamos começar de baixo para cima, ele vai abordar 2 tipos de temáticas, o drama e a comédia. O drama
situa em problemas, né? Situações comoventes, conflito, né? Porque ele é vivo, né? Ocorre a transposição de sentimentos humanos, então nós temos ali a interpretação. São textos que são feitos para serem encenados e interpretados, né? Nós temos ali a ausência de narrador, nós temos especificamente personagens, com o seu nome citado e a fala logo na sequência. No drama, nós temos, na verdade, confundi a definição, me perdoe. Drama, a gente tem dois conceitos, a tragédia e a comédia, né? A tragédia, ela procura despertar no público os sentimentos relativos à piedade e muitas vezes ao temor diante das situações humanas e as suas mais profundas paixões ou mesmo vícios. Os temas são apresentados por personagens de alta estirpe e os conflitos encenados resgatando questões de honra e poder na sociedade que estão inseridos. Já a comédia, ela é representada por meio de fatos comuns, cotidianos, corriqueiros, reflete o existir humano e questiona os padrões sociais. E seu objetivo é criticar os costumes através do bom humor, zombando, sarcasmo e ironia, né? Nós temos aqui um trecho da peça O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, né? Que diz o seguinte, lá. Temos ali uma interpretação, né, dentro dessa leitura, e nós precisamos considerar ali que nós temos o nome dos personagens em caixa alta, né, aqui, e temos a fala desse personagem logo na sequência, né. Temos aqui, entre parênteses, né, algumas orientações e informações que nos levam a carregar a interpretação deste texto. Vejamos. Chicó e João Grilo estão na frente da igreja de Padre João, querem convencê-lo a benzer o cachorro de sua patroa, a mulher do padeiro. Isso aqui não é lido, né, numa peça encenada, né, num espetáculo. Isso aqui é onde os atores, né, na produção do texto, na direção da peça, utilizam esses paratextos, esses fragmentos, não de forma ativa, e sim de forma organizacional da peça em si. Diz o seguinte: Chicó, Padre João, João Grilo, Padre João, Padre João, Padre aparecendo na frente da igreja. Que gritaria é essa? Chicó, mandaram avisar para o senhor não sair, porque vem uma pessoa aqui trazer um cachorro para o senhor benzer. Para eu benzer? Sim. Um cachorro? Sim. Que maluquice, que besteira. Cansei de dizer a ele que o senhor não benzia. Não benzo de jeito nenhum. E o dono do cachorro de quem vocês estão falando é Antônio Moraes? Eu não queria falar, com medo de que o senhor se zangasse. Zangar nada, João. Falei por falar, mas também vocês não tinham dito de quem era o cachorro. Quer dizer que benze, não é? Não vejo mal nenhum em se abençoar as criaturas de Deus. Então, nós temos aqui uma situação cômica, né? Que aborda ali as temáticas dentro do gênero dramático, né? O gênero narrativo, que é o que nós vamos dar mais enfoque, principalmente nesta aula, né? O gênero narrativo, ele é um discurso capaz de expor um mundo dado como real ou não real. Então, nós temos duas situações no gênero narrativo, né? O mundo real é aqueles fatos reais que realmente aconteceram, né? A história da minha vida, por exemplo, se fosse contar para vocês aqui agora, né? Enfim. E nós temos também o mundo dado como não real, o mundo imaginário, o mundo fictício, ficcional, né? E ambos os discursos, né, ambos os textos, né, partem de uma sucessão de fatos que montam um enredo que está situado num espaço e num tempo determinados. Vejamos que a estrutura do gênero narrativo segue essa sigla, que a gente chama de pente. Trouxe ali a imagem do pente cor-de-rosa, né? Esse pente, ele é essencial. São 5 elementos que são necessários e sempre estão presentes no texto narrativo. Vejamos quais são eles. Então, o P do pente é o personagem
ou as personagens, que nós separamos em 3 categorias. As personagens protagonistas ou o protagonista, né, único. Temos antagonista e os secundários. O protagonista é o personagem principal. A história gira em torno deste ser, né? Antagonista, ele se opõe às ações e, enfim, ao protagonista. Ele se opõe. Seria vilão dessa história, por exemplo. E nós temos os secundários, que o próprio nome já diz. São personagens secundários, que complementam a narrativa. Aparece uma vez ou outra para realmente complementar a história, né? O primeiro E do pente é o nosso enredo. O enredo, ele é a história propriamente dita. Só que essa história, ela precisa ser estruturada. Então, nós temos 2 tipos de estruturas do enredo. O enredo linear e o enredo não linear. O enredo linear, ele vai seguir uma ordem, né? Que a gente tem 4 elementos nessa ordem linear, que é a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Essa é uma situação linear, né? Na situação inicial, nós teremos a apresentação dos personagens, né? Numa novela, por exemplo, os primeiros capítulos da novela, né? Por exemplo, nas novelas da Globo, a gente sempre tem, né? Os primeiros capítulos dessa novela, a personagem de todos os personagens, o que esses personagens fazem, né? Onde se situam e tal. A partir dessa situação inicial, nós temos as situações ou uma única situação de conflito, né? Esse conflito é que vai gerar um clímax. O que seria, né? Então, um conflito é uma situação problema, uma situação que sai do conforto, uma situação que nos deixa, que ela precisa de uma solução, que ela precisa de um desencadear, que ela precisa de um desenrolar dentro da história, né? Após esse conflito, nós temos o dito clímax, que seria o nosso ponto ápice da narrativa. No momento em que nós, leitores, ficamos apreensivos, ficamos com medo, ficamos querendo saber o que aconteceu, né? Numa novela, por exemplo, é quando os personagens congelam na tela. E você só vai saber o que aconteceu no próximo capítulo, no dia seguinte, né? Esse seria o nosso clímax. E, por fim, o desfecho, né? O desfecho é o momento em que nós realmente descobrimos o que acontece após o clímax, o que acontece após aquele conflito, né? O que se sucede nesta história, certo? E no enredo não linear, a estrutura é basicamente a mesma, porém ela não segue esta ordem, né? Nós podemos chamar de enredo não linear aqueles enredos que possuem mais de um clímax. Uma novela televisiva, né? Que tem vários conflitos e vários clímax, né? Por exemplo, histórias que nós retornamos na lembrança, né? Eu estou contando a história do meu dia de hoje e quando eu fui tomar café, por exemplo, eu lembro lá da minha infância, quando eu comia determinado alimento com a minha avó, né? Então a gente tira dessa cronologia, dessa linearidade, a história e retornamos, né, para um outro momento, para um outro tempo, né? Na sequência, nós temos o N do pente, que seria o narrador, né? Texto narrativo é imprescindível ter um narrador. Esse narrador acontece de várias formas, né? Um narrador personagem e um narrador onisciente, né? O narrador personagem é aquele narrador que, ao mesmo tempo que ele narra a história, que ele conta a história, ele participa da história. Então, eu poderia contar a história da minha vida, por exemplo, eu seria o narrador e o personagem ao mesmo tempo, né? O narrador observador, ele acontece de 2 maneiras, né? O narrador observador onisciente e o narrador observador consciente, né? Então, nós temos esses 2 tipos. O narrador observador onisciente é como se fosse um deus da narrativa, né? Porque ao mesmo tempo que ele narra a história de outra pessoa, né, em terceira pessoa, ele vai estar dentro
da cabeça dessa pessoa, vai saber o que a pessoa sente, o que a pessoa tem vontade, do que a pessoa pensa, né? Vai ter dentro dessa narrativa esses elementos. Já o narrador consciente, não. O narrador consciente está distante da pessoa que ele narra, né? Está distante desse personagem que é narrado, né? Dessa história que é narrada, porque é como se eu estivesse vendo apenas, né? Os fatos e não realmente tendo a ciência do que se passa na cabeça dessas personagens, né? Depois nós temos o T do pente, que seria o tempo, né? E muito importante o tempo, porque vai se associar com o enredo e nós vamos ter a noção de quando essa história se passa, né? Nós temos dois tipos de tempo, o tempo cronológico e o tempo psicológico, né? O tempo cronológico, como o próprio nome já diz, vai acontecer cronologicamente, numa sequência de fatos. Ontem, hoje, amanhã, né? Em 1900, 1991 e assim sucessivamente, né? Já o tempo psicológico é aquela questão que eu falei para vocês de lembrança, por exemplo, né? Nós estamos narrando hoje, por exemplo, hoje, né? Tal dia de 2023, mas lá eu volto, né? Volto lá no meu passado, né? Ou, por exemplo, vejo a minha amada na rua, né? Ali indo pegar o bonde, né? O bondinho, vejo, avisto a minha amada e começo a criar expectativas futurísticas, criar, né? Expectativas diante daquela pessoa, imaginando um futuro, enfim, com aquela pessoa, com aquele personagem. Então, nós temos esse tipo de tempo psicológico e cronológico. E, por fim, o último E do pente, o espaço, essencial, né? A gente se localizar. Quando eu falo, por exemplo, em aulas sobre literatura e aulas de literatura, numa aula de literatura, por exemplo, quando a gente vai ler, sei lá, um romance que seja, nós precisamos, em sala de aula com nossos alunos, situar esses alunos em que contexto nós estamos trabalhando aquela obra, né? Qual que é a intencionalidade de trabalhar aquela obra, né? O porquê, como aconteceu, quando aconteceu aquilo, de que forma, né? Quem produziu, como que foi as condições de produção daquele texto, né? E quando a gente fala em espaço, é essa associação que eu faço, né? A gente precisa se situar onde nós estamos lendo, onde nós estamos viajando no mundo literário, né? Então, se eu vou ler, por exemplo, Iracema, eu preciso me situar no contexto indianista, né? Se eu vou ler O Cortiço, eu preciso me situar nesse espaço do Cortiço, né? Então, é, é disso que a gente precisa associar dentro do espaço, né? Onde essa narrativa acontece, né? Os espaços, sejam eles aí de duas formas, né? O espaço físico e o espaço psicológico também, né? O espaço físico, aquela personagem está dentro do quarto, né? A personagem está viajando, a personagem, né? Onde está? Está na rua, o espaço físico. E o espaço psicológico, né? Teve uma lembrança. Então, ela não está, de fato, naquele momento narrado, no quarto, por exemplo. Né? Na Paixão Segundo o GH, quando Clarice Lispector coloca ali no narrador, né? Na narradora, a gente costuma falar, né? Que quando é Clarice, a gente chama de narrador. Mas, quando a gente vê ali aquela personagem dentro do quarto, será que ela realmente está dentro do quarto ou ela está se lembrando? Né? Então, é isso que a gente precisa associar, um espaço físico e um espaço psicológico, certo? Contextualizar a nossa narrativa, contextualizar o nosso espaço, porque a gente se situe onde a narrativa acontece. Muito bem. Para exemplificar o nosso pente, eu trouxe aqui esta fábula do filósofo Esopo, que se chama A Lebre e a Tartaruga. É uma fábula muito comum, muito trabalhada, por exemplo, no ensino fundamental, nos anos finais, nos anos iniciais, para falar sobre algum ensinamento moral, uma lição para as crianças e alunos, né?
sobre, por exemplo, respeito, sobre se devagar se vai a longe, enfim. Por quê? Vamos ler a fábula, né? Percebam que esse texto está colorido porque ele sinaliza, né, algumas características do nosso peito. Então, em amarelo, nós temos ali as personagens, que seria a lebre e a tartaruga. Temos ali alguns momentos que elas são tratadas como adversária, por exemplo, não propriamente o nome delas, né, tartaruga e lebre. Tudo que está em azulzinho seria o nosso enredo. Se nada tivesse pintado, tudo estaria de azul, né? Porque tudo se trata do enredo, tudo se trata da história, né? Mas nós já vamos ver esse enredo também fragmentado. O que está em verde sinaliza o nosso narrador. Então nós vemos ali uma tartaruga, uma lebre, da tartaruga, a lebre, a sua. Então não é nada em primeira pessoa, tudo se dirigindo a uma terceira pessoa, né? O tempo, nós temos noções de tempo ali de passado, por exemplo, né? Era uma vez, certa vez, desafiou, né? Esses verbos passados, quando acordou, começou, né? Então, ultrapassou. Nós temos essa noção de que essa ação já aconteceu, né? Que está sendo contada, mas isso já aconteceu lá no passado. Então, temos um narrador de terceira pessoa que está contando uma história que já aconteceu, né? Num tempo cronológico aqui, tá? E aí, em vermelho, nós temos o espaço. Esse espaço não é um espaço físico, não descreve, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, no Parque Cambuí. Não. Mas ele nos situa diante das palavras, por exemplo, caminhar, parou e linha de chegada. Então, nós temos aqui, com essas noções de local, né, que a tartaruga está caminhando, que a lebre parou, cochilou um pouco. Então, a gente tem a noção de que é um espaço, né? Tem um começo, um meio e um fim desse espaço, que é a linha de chegada, né? Então, a gente consegue se situar mais ou menos onde essa corrida acontece, por se tratar de animais. Então, a gente tem uma contextualização, que foi o que eu falei agora há pouco, do espaço. Era uma vez uma lebre e uma tartaruga. A lebre vivia caçoando da lerdeza da tartaruga. Certa vez, a tartaruga, já muito cansada por ser alvo de gozações, desafiou a lebre para uma corrida. A lebre, muito segura de si, aceitou prontamente. Não perdendo tempo, a tartaruga pôs-se a caminhar com seus passinhos lentos, porém firmes. Que nós temos a nossa situação inicial, nesse primeiro bloco, demarcado no texto, né? Onde a gente tem a apresentação das personagens, o que cada uma delas está fazendo, né? Uma desafia a outra está cansada de ser gozações de sarro, né? Então a gente tem essa situação, essa ambientação com as nossas personagens. Na sequência, nós temos um conflito. Logo, a lebre ultrapassou a adversária e, vendo que ganharia fácil, parou e resolveu cochilar um pouco. Então, nós temos uma situação que sai ali. Elas estão numa corrida, né? E a tartaruga vai caminhar lentamente, mas está firme no seu propósito. E a lebre não tá nem aí. Por quê? Porque ela sabe que ela vai ganhar. Ela é muito mais rápida, né? E resolveu parar e dar um cochilo. E aí que nós vemos o nosso clímax, para que a gente fique tenso, né? O nosso ponto ápice. Quando acordou, não viu a tartaruga e começou a correr. Então, aí nós temos esse ponto ápice, que é o quê? Beleza, está acontecendo uma corrida, a lebre é muito rápida, está correndo com uma tartaruga que é muito lenta, mas a tartaruga está empenhada, né, nessa corrida. Essa lebre, sabendo que vai ganhar fácil, tendo certeza da sua vitória, parou e resolveu cochilar um pouco, para depois terminar a corrida. Só que quando essa lebre acorda desse cochilo, não vê a tartaruga. E ela começa a correr. Cadê essa tartaruga que era tão lerda, né? E eu acabei dormindo até demais. O que que vai acontecer? A tartaruga vai ganhar? A lebre vai ganhar? O dinossauro vai ganhar? Quem vai ganhar essa corrida? E a gente tem o desfecho. Já na reta final, viu finalmente a sua adversária cruzando a linha de chegada, toda sorridente.
Então, nós temos ali essa noção que finaliza o nosso texto, né? O nosso desfecho, que realmente aconteceu, né? A tartaruga ganhou e a lebre perdeu. Muito bem. Então, nós finalizamos este momento, né? E agora nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Retirados de bancas, né? De provas de concurso e vestibular, para que a gente treine um pouquinho essa estrutura da nossa narrativa, certo? Bom, temos aqui, portanto, a crônica Pai de Família Sem Plantação, de Paulo Mendes Campos. Vamos ler. Sempre me lembro da história exemplar de um mineiro que veio até a capital, zanzou por aqui e voltou para contar em casa os assombros da cidade. Seu velho pai balançou a cabeça, fazendo da própria dúvida a sua sabedoria. É, meu filho, tudo isso pode ser muito bonito, mas pai de família que não tem plantação, não sei não. Às vezes morro de nostalgia. São momentos de sinceridade, nos quais todo o meu ser denuncia minha falsa condição de morador do Rio de Janeiro. A trepidação desta cidade não é minha. Sou mais, muito mais, querendo ou não querendo, de uma indolência de sol parado e gerânios. Minha terra é outra, minha gente não é esta. Meu tempo é mais pausado. Meus assuntos são mais humildes, minha fala mais arrastada. O milho perdoou, pendoou. Vamos ao pasto dos macacos matar codorna? A vaca do coronel já deu cria? Desta literatura rural é que preciso. Eis em torno de mim, a cingir-me como um anel, o Rio de Janeiro. Velozes automóveis me perseguem na rua. Novos edifícios crescem, fazendo barulho em meus ouvidos. A guerra comercial não me dá tréguas. O clamor do telefone me põe a funcionar sem querer. A vaga se espraia e repercute no meu peito. Minha inocência não percebe o negócio de milhões articulado com um sorriso e um aperto de mão. Pois eu não sou daqui. Vivo em apartamento só por ter cedido a uma perversão coletiva. Nasci em casa de dois planos. O de cima, da família, sobre tábuas lavadas das crianças. O porão escuro, onde a vida se de nada, de pressentimento, de imaginação, do estofo dos sonhos. A maciez das mãos que me cumprimentam nasce coisa de peixe e mentira. Não sou dessa viração mesclada de maresia. Comer este prato vermelho e argênteo de crustáceos. Não entendo os sinais que os navios trocam na serração, mas em mãos calosas. Meus sentidos querem uma brisa boca da noite, cheirando a capim gordura. Um prato de tutu e torresmos para minha fome. E quando o trem de na calada, pelo menos eu saberia em que sentimentos desfalecer. Ando bem sem automóvel, mas sinto falta de uma charrete. Com um matungo que me criasse amizade, eu visitaria o vigário, o médico, o turco, o promotor que levitou Hugo, o italiano que tem uma horta, o ateu local, o criminoso da cadeia, todos eles muitos meus amigos. Se aqui não vou à igreja, lá pelo menos frequentaria a doçura do adro, olhando o cemitério em aclive sobre a costa, emoldurado em muros brancos. Aqui jaz Paulo Mendes Campos. Por favor, engavete-me com simplicidade do lado da sombra. É tudo o que eu peço. E não é preciso rezar por minha alma desgovernada. Muito bem, nós temos aqui então uma crônica do Paulo Mendes Campos, um narrador em primeira pessoa que nos traz esta ideia de morte, né? E de lembrança, né? Lembrança da sua terra. Ele está no Rio de Janeiro, mas ele não está satisfeito, né? Ele não está contente com esse lugar. Nós temos aqui, né, um texto narrativo, uma crônica, e nós podemos observar essa estrutura, né? Os personagens secundários que são citados ali, né, logo no último parágrafo, no comecinho lá, né, o pai de família. Nós temos um narrador personagem, né, que narra sua própria história, um tempo, né, que não acontece de forma linear, certo? Local, né, um espaço, não só um, mas vários espaços, né, não necessariamente físicos, né? O personagem está num espaço físico, mas as suas lembranças não estão, né? Sua mente, suas ideias, suas ideologias, seus sonhos,
seus desejos não estão em um espaço físico, né? Então, nós temos todos os elementos narrativos aqui presentes. Vamos ver o que a questão nos pede. Essa questão é da Fundação Carlos Chagas, né? A prova do TRT, né? Técnico Judiciário da área policial judicial do ano de 2023. O cronista dirige-se explicitamente a seus leitores no seguinte trecho. Letra A. Por favor, engavete-me com a simplicidade do lado da sombra. B. Meu filho, tudo isso pode ser muito bonito, mas pai de família que não tem plantação, não sei não. C. Ando bem sem automóvel, mas sinto falta de uma charrete. D. Eis em torno de mim a cingir-me como um anel, o Rio de Janeiro. E. Vivo em apartamento, só por ter cedido à perversão coletiva. E ali, cada uma das opções cita também onde está, né? Onde está esse trecho, em qual parágrafo se localiza. Muito bem. Então, nós temos aqui o gabarito, que seria a letra A. Por quê? Porque nós temos um contexto nessa crônica de que o Paulo Mendes Campos, né? É como essa crônica como se fosse uma forma de uma carta, né? Que ele se despede desses seus amigos, se despede desse Rio de Janeiro e ainda diz para quem está lendo que engavete ele, né? Como se fosse aqueles túmulos de gaveta, né? Com simplicidade do lado da sombra. Por quê? Porque ele já viveu muita desesperança nessa sua vida, né? Ele estava numa cidade que ele não queria estar. Ele queria estar lá no campo, né? Comendo tutu, né? Enfim, vivendo outras experiências com seus amigos, com sua família, né? Na sua casa. E não num apartamento, que ele não considerava o seu lar. Numa cidade cheia de prédios, edifícios, de maresia, não queria isso, ele queria outras coisas. Então, que pelo menos, por favor, engavete-me com simplicidade do lado da sombra. Então, ele faz um pedido ao seu leitor que atenda o seu último pedido de vida. Né? Nós temos também mais uma segunda questão da banca da FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, da prova de PGM, analista processual, também do ano de 2023. Nós temos o seguinte: todos os segmentos textuais abaixo são exemplos de textos narrativos, que podem mostrar, entre outras, uma focalização onisciente dos fatos, ou seja, em que o narrador mostra um conhecimento completo de todos os elementos romanescos, tempo, espaço e personagens. Esse tipo de focalização está apresentado em. Então, o enunciado nos pede uma focalização onisciente dos fatos, que tenha as características do texto. Vejamos. Letra A. Meus pensamentos vagaram toda noite por projetos a serem realizados. E quando despertei, procurei anotar alguns detalhes importantes. B. A raposa olhou as uvas lá no alto e, sabendo que não iria alcançá-las, desistiu do seu projeto, alegando que estavam verdes, mantendo assim o orgulho. C. O homem aproximou-se do portão da casa e, talvez desejoso de ver a sua amada, apertou o botão da campainha. D. Estacionei o carro na esquina. Deixei rapidamente o local e meia hora depois a explosão acordou todo o quarteirão. E. Ele não sabia por que estava ali, parado, nem mesmo eu, o narrador desta história. Tenho esse conhecimento. Então vamos fazer uma eliminação. Quando o enunciado nos pede um narrador onisciente, nós não podemos ter um narrador personagem. Ou é uma coisa, ou é outra. Então nós já eliminamos a letra A, a letra D e a letra E. Por quê? Porque na letra A nós temos ali, ó, quando despertei, procurei anotar. Uma narrativa em primeira pessoa. Então não pode ser. Letra D. Estacionei o carro. Já começa aí, né? Narrativa em primeira pessoa. Também não é essa a alternativa. Letra E. Ele não sabia porque estava ali, parado, nem mesmo eu, o narrador dessa história. Narrador e personagem, primeira pessoa. Não pode. Então, letra A, D e E são erradas. Sobrou a letra B e a letra C. Vejamos. Qual das duas a gente pode eliminar? Ele pede um narrador onisciente, certo?
que está ali focalizado nos fatos, certo? Vejamos que ele descreve isso aqui, né? Os fatos. Mostra um conhecimento completo de todos os elementos romanescos. Então, onde que está a focalização dos fatos? Nós temos na letra B, que é o nosso gabarito. Por quê? Vamos eliminar a C. A C diz o seguinte: o homem aproximou-se do portão da casa e, talvez desejoso de ver a sua amada, apertou o botão da campainha. Então não foca nos fatos, né? Aqui no foque do sentimento deste homem, deste personagem, desejoso de ver a sua amada. Então, um narrador onisciente, focalizado em fatos, não tem noção, não tem consciência dos sentimentos destas personagens. Então, a alternativa C está errada e a B é o nosso gabarito. A raposa olhou as uvas lá no alto e, sabendo que não iria alcançá-las, saiu do seu projeto, alegando que estavam verdes, mantendo assim o orgulho. Muito bem. Teria mais duas questões, mas essas duas questões nós iremos retornar na próxima aula, né? As escolas literárias, seus períodos, suas principais características, os parâmetros mundiais e os parâmetros brasileiros, os principais autores e principais obras desses períodos. Muito obrigado, nos vemos lá.